O ano de 2013 foi marcado por votações de projetos muito significativos pelo plenário da Câmara dos Deputados. Temas polêmicos, como a medida provisória do programa Mais Médicos e a PEC 37, que tirava o poder de investigação dos ministérios públicos, consumiram dias de debate e votação. Ao fazer um balanço sobre as propostas aprovadas, o líder do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, o deputado George Hilton, de Minas Gerais, afirma que a aprovação do voto aberto, por exemplo, é uma vitória do parlamento e também uma grande conquista para a sociedade. O deputado é o convidado desta edição do Palavra Aberta, que tem produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado George Hilton, as votações neste ano foram muito complexas, né? E polêmicas também. E o voto aberto mesmo, que foi aprovado, foi só para cassações e vetos presidenciais, não é isso? Eu queria saber a posição do partido. O partido é favorável ao fim total do voto secreto? Nós tivemos uma ampla discussão dentro da bancada, somos 10 deputados distribuídos nas várias regiões do Brasil e houve no entendimento no primeiro momento de que a gente deveria votar apenas para a questão de cassação de mandatos. Mas, posteriormente, a gente entendeu que havia, por parte até da sociedade, um desejo de que isso fosse aberto também no que diz respeito a vetos presidenciais. Eu acho que a gente avança um pouco, a sociedade começa a querer, a sonhar com uma transparência que a gente sempre decantou ela nas campanhas políticas, eleitorais. Eu acho que o gesto praticado pelo parlamento esse ano é um espectro de que a gente comece efetivamente a ter no poder legislativo um poder transparente. Zé, já teve agora até a votação de vetos presidenciais já com voto aberto, né? Foi um bom exemplo. Talvez a dúvida é porque você passa também, no caso de vetos, você fragiliza um pouco o deputado da base, porque ele passa a ter naturalmente que tomar uma decisão. Sim. Entre agradar naturalmente a sociedade que o elege e ficar bem com o poder executivo. É claro que o PRB adotou uma postura seguinte: aquilo que for bom para a sociedade, nós vamos derrubar o veto. Sim. Aquilo que naturalmente não for bom e comprometer naturalmente a administração pública, a gente vai manter. Então, quer dizer, é uma questão de coerência e de respeito ao cidadão. Mostra mais a posição do partido, né? E fica latente, né, qual foi a posição de cada parlamentar na hora que ele vota. Isso. Um outro tema também que foi votado foi a PEC das domésticas, né, que garante direitos iguais para esses empregados. Só que até hoje ainda não foi regulamentado. Por que o senhor atribui essa demora na regulamentação da PEC das domésticas? Houve uma pressão, principalmente dos setores da classe média, que são os grandes empregadores dessas profissionais, de que já há pesados encargos sobre eles e que com todas essas garantias que essas profissionais do lar passaram a ter, havia um receio de que isso ia desencadear uma série de demissões. Então, o governo, a casa entendeu que é preciso ainda ter outras complementações. Por exemplo, é preciso criar um mecanismo que desonere esses empregadores, sob pena de você garantir os direitos das domésticas, mas você começar aí a ter, naturalmente, muita gente desempregada. Formalidade, então, né? Voltar. Eu acho que é importante essa garantia, até entendo que demorou muito essa diferença entre o trabalhador comum, que tem todas essas garantias, e a empregada doméstica. Mas eu acho que a gente também não pode pesar muito sobre esses empregadores, que normalmente são profissionais liberais, são famílias que têm uma renda que não é mais do que 3 ou 4 mil reais, às vezes até 5, 6 mil reais, e que isso pode naturalmente aí ter um desequilíbrio nessas pessoas. Isso. Agora, a Câmara também aprovou medidas para contenção de gastos e acho que uma das que era mais pedida pela sociedade era o fim dos 14º e 15º salários, né? Que outras medidas nessa área de transparência, você acredita que sejam necessárias da continuidade aqui no Congresso? Eu acho que o Parlamento brasileiro, nesse aspecto, é o mais transparente de todos os poderes. Hoje você pode acompanhar todos os gastos que o parlamentar faz, inclusive para saber que estabelecimento emitiu aquela nota. Sim. Avançamos muito, a consulta pública hoje é uma realidade para qualquer pessoa que quiser pesquisar. Eu acho que o fim do 14º, 15º se justifica porque lá no passado havia necessidade disso, né? Você
naturalmente trazia o parlamentar para Brasília, as famílias vinham morar em Brasília, então havia necessidade daquele que estava iniciando um mandato dele ter esse plus para poder ele se instalar. Hoje a gente vive um momento diferente, hoje a maior parte das famílias não vem para Brasília realmente, então a gente entendia que a atitude de eliminar isso, primeiro que dá uma sensação de justiça para o trabalhador, para o cidadão brasileiro, que só tem 13º. E por que o parlamentar teria que ter esses salários a mais? Então, eu acho que foi bom, melhorou a imagem da casa, mas demonstra também que a gente respeita o dinheiro do contribuinte, né? E falando em contribuinte também, um pedido da sociedade foi atendido neste ano, que foi a PEC 37. A gente já citou que é sobre o poder de investigação do Ministério Público. Ela foi rejeitada, mas ainda assim há alguns projetos que tramitam aqui que tratam desse assunto. Como é que está a negociação? A PEC 37 ela é um pouco complexa, embora o PRB, os 10 deputados votaram realmente pela rejeição dela, mas eu fui à tribuna na época e disse claramente que não era a solução de todos os problemas. Porque a gente tem que definir exatamente como é que se dá a política de investigação no Brasil, que ela é meio dúbia. Então, hoje, às vezes, o promotor, que é o dono da ação, é aquele que vai lá e produz naturalmente as provas para o inquérito do qual ele vai apresentar acusação ou não. Então, a gente entende que tem que haver um equilíbrio aí nas armas de acusação e defesa. Definir as atribuições, Definir né, atribuições. de cada Eu acho que não é tirar do Ministério Público, mas também eu acho que definir claramente quem é o que instaura o inquérito, quem é que colhe as provas, e o Ministério Público ter o poder, como já o tem, de se perceber que há qualquer má-fé naquela ação daquele delegado, que ele possa interpelar, que ele possa questionar, mas a gente entende que ainda não há uma legislação específica que defina qual é a função do promotor e do delegado. Tem algum projeto aqui que caminhe nesse sentido? Existem várias propostas tramitando na casa. Talvez naquele momento, por causa das ruas, por causa do movimento das ruas, não havia clima, porque as pessoas ficou intrínseco na cabeça das pessoas que era uma PEC de impunidade, que a gente estava querendo acabar com o poder de investigação. Eu acho que, não mais essa legislatura, mas eu acho que a próxima legislatura deverá se desdobrar para que a gente defina claramente uma política séria de respeito à investigação. Agora, um outro tema também muito discutido aqui foi o orçamento impositivo, que os parlamentares são favoráveis, mas não conseguem acordo com o governo. Qual a posição do partido? O senhor acha que tem condições, pelo menos para o ano que vem, realmente ser aprovado o orçamento impositivo? Olha, da forma como a gente viu a coisa desencadear nos últimos dias, inclusive com uma probabilidade, inclusive, de não se conseguir aprovar ainda esse ano, eu acho que o orçamento impositivo precisa ser muito mais esclarecido para a sociedade. O que é o orçamento impositivo? Sim. Todos nós sabemos que compete ao Executivo, nós aprovamos aqui, e o Executivo é que tem a prerrogativa de fazer execução dessas previsões. O que se propôs é que os deputados, que tradicionalmente apresentam emendas para suas bases, que não ficasse na dependência do Executivo. Ele teria uma certa autonomia e a garantia de que esse recurso chegaria ali, o que faria com que a relação dele com o Executivo aqui na casa fosse uma relação republicana, de defender os interesses da sociedade, não ficar refém do Executivo para liberar. Nesse aspecto aí, eu concordo com o orçamento impositivo. Parlamentar tem que ser base, ele tem que apoiar o governo, mas ele tem que ter autonomia para fiscalizar, para votar contra, sempre objetivando o que é bom para a sociedade. Projetos, inclusive, da sua base, né, que estão as prefeituras solicitando, que nem sempre conseguem E por outro lado também, Regina, deixar tudo por conta do Executivo. Quando que o Executivo consegue chegar lá na ponta, nos rincões desse país? O deputado consegue porque ele está lá. Ele passa o final de semana visitando essas regiões carentes, então ele sabe que aquela emenda vai ter um efeito. É uma necessidade. É uma necessidade que, às vezes, o Executivo nunca vai conseguir chegar lá. Então, eu acho que a emenda é um instrumento importante, se bem utilizada, se bem trabalhada, é talvez a melhor forma de distribuição desse recurso que deve chegar a toda a sociedade. Tá certo, deputado Jorge Hilton. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço e parabéns. O programa cada vez melhor e a gente podendo ter um veículo de informação
daquilo que é feito aqui no nosso parlamento. Vale lembrar que o programa também pode ser acessado pela internet, no site www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.